Olá, vamos começar hoje nossa terceira aula sobre a revisão histórica das políticas habitacionais no Brasil. E hoje vamos tratar de um período que para mim é bastante importante, porque foi o período que eu mais estudei do ponto de vista de pesquisa, desde praticamente dos anos 80 até lançar finalmente o último livro, Pioneiros da Habitação Social, que foi em 2014. Nesses quase 35 anos, eu estudei sobre vários aspectos esse período. Ele inicialmente gerou esse meu doutorado, Origens da Habitação Social no Brasil, que aliás é o tema da nossa aula de hoje. Exatamente o período de 30 a 64, quando tem início a intervenção do Estado na questão da habitação. E por isso que esse período é muito importante. Nós vamos, então, nessa aula de hoje, estudar esse período, que é um período que coincide com o que é chamada a Era Vargas, a era do desenvolvimentismo, a era em que o Estado interviu na economia para, de certa forma, modificar as bases econômicas do país, de uma base agrária exportadora para uma base urbano-industrial. Foi esse o sentido mais geral do governo Vargas, através de uma política que nós chamamos do nacional desenvolvimentismo, ou seja, uma política que buscou reforçar o Estado Nacional com uma forte intervenção do Estado para promover o desenvolvimento, como se entendia na época. O desenvolvimento estava muito vinculado à ideia da industrialização e, portanto, das cidades. E vai gerar aquele enorme crescimento populacional que nós já falamos na primeira aula e que vai fazer com que o Brasil contemporâneo pudesse firmar suas bases. Bom, o governo Vargas, então, pode ser entendido como o governo que dá início à intervenção do Estado na questão da moradia. Isso vai se fazer por diferentes formas. Já mostrando aqui esse primeiro slide, nós podemos ver como um conjunto de ações que o Estado faz para poder transformar aquilo que era uma promoção privada de moradia que visava o aluguel, que era a produção rentista, tão forte na República Velha, nas novas bases da produção de habitação. E, nesse sentido, teve um papel importante a política de inquilinato, ou seja, a lei do inquilinato, porque a lei do inquilinato, que eu trato bastante no Origens da Habitação Social, ela vai ter, por consequência, uma crescente abandono por parte do setor privado na produção de moradias de aluguel, que era o que predominava até os anos 40. A lei do inquilinato é de 42, exatamente no momento em que o Brasil está na guerra, entra na Segunda Guerra Mundial, e que a maior parte da população é inquilino e, portanto, o congelamento dos aluguéis determinado pelo governo Vargas e a proibição de despejos, ela é vista com muita simpatia pelos inquilinos, que era a grande maioria da população. Mas é uma medida de caráter populista, uma medida que vai ter um efeito na produção habitacional bastante grande. Por quê? Porque deixa de haver interesse do setor privado em produzir moradias de aluguel. E, com isso, nós vamos ter, num momento de grande crescimento da população urbana brasileira, porque é um momento de industrialização, promovida pelo próprio Estado Vargas, um momento de migração campo-cidade, nós vamos ter um aumento de população e uma estagnação na produção de moradias, o que vai gerar uma forte crise habitacional no Brasil, que vai perdurar aí por décadas. Obviamente, essa lei do inquilinato é uma das ações que o Estado toma. Uma outra ação que foi muito importante e que está vinculada a toda a criação de uma estrutura de proteção ao trabalhador é a produção de moradias através dos institutos de aposentadoria e pensão. O que são os institutos de aposentadoria e pensão? São institutos de previdência pública. O Estado criou institutos de previdência pública que não existiam no Estado
na República Velha e, em decorrência dessa política de criação de uma empresa, de uma instituição de previdência pública, ele vai concentrar uma grande quantidade de capitais, vai criar um enorme fundo público. Claro que esse fundo público vai ser, no futuro, utilizado para pagar as aposentadorias dos associados desses institutos. Mas, principalmente nesse primeiro período, os institutos são criados entre 34 e 37 e 38, né? São vários institutos, eles vão acumular fundos muito grandes. E esses fundos vão precisar ser aplicados em alguma coisa, e uma das aplicações que acaba sendo uma das principais é a aplicação no imobiliário, em terrenos e também na construção de conjuntos habitacionais para os associados desses conjuntos, né? Isso vai, então, gerar os primeiros conjuntos habitacionais produzidos no Brasil pelo setor público, que são feitos pelos institutos. Que institutos são esses? São institutos com base corporativa, ou seja, de um certo segmento de trabalhadores. São, por exemplo, o IAPI, que é dos industriários, o IAPC, que é dos bancários, o IAPI, o IAPB, que é dos bancários, o IPASE, que é dos servidores do Estado, o IAPTEC, que é dos trabalhadores de cargas, de transportes e cargas. Então, o IAPM dos marítimos. Então, cada segmento, e veja que eram apenas os trabalhadores registrados com carteira assinada que podiam se filiar a esses institutos de previdência. É por isso que, como a professora Ângela Gomes define essa política de proteção do governo Vargas, é uma política de proteção para quem tem carteira assinada. Quem tem carteira assinada tem previdência social, tem saúde, porque os institutos também forneciam saúde para os trabalhadores e tinha, né, possibilidade, não é que tinha garantia, tinha a possibilidade de acessar uma moradia produzida pelo Instituto, né, ou de pegar um financiamento com o Instituto para comprar uma casa própria, que era uma outra modalidade. Esses institutos produzidos, então, pelos institutos, eles eram alugados. Os institutos, conjuntos eram de propriedade, né, os conjuntos eram de propriedade do Instituto e eram alugados para os assalariados que pagavam um aluguel. Obviamente, a partir do momento em que se decreta o congelamento dos aluguéis, um instituto que é público tem que respeitar o congelamento e, com isso, então, esses institutos vão ver, e principalmente aquela burocracia atuarial dos institutos, que é aquela está preocupada com, né, a manutenção das reservas dos institutos, começa a se opor à produção de conjuntos habitacionais, porque eles, na verdade, não garantem o retorno necessário para o capital investido. De qualquer maneira, essa produção ela é uma produção extremamente importante, porque ela é a base da produção de habitação feita pelo poder público no Brasil. Uma última medida importante, né, do Estado Vargas foi a criação de um decreto-lei que facilita, que dá segurança jurídica à venda de lotes à prestação, né? Até então, os lotes, quando eram vendidos, né, e era comum vender lotes à prestação, o comprador não tinha segurança de que aquele lote seria seu até terminar de pagar, né, porque, eventualmente, o proprietário poderia, no meio, né, desse processo de venda à prestação, ele poderia desistir da venda e podia retomar o lote. Isso não acontecia de uma maneira geral, mas o Vargas vai regulamentar, através do Decreto-Lei 58, vai regulamentar, que é de 38, né, 1938, ele vai regulamentar a venda de lotes à prestação, que vai ser muito importante para a difusão, né, do sistema de loteamentos periféricos de acesso à casa própria através da compra-prestação por lotes, né, que será a grande alternativa para o trabalhador nesse período, né, e no período seguinte também. Então, veja que essas medidas de Vargas, elas não caracterizam exatamente uma política habitacional, né? Na verdade, a produção de conjuntos habitacionais é um subproduto dos institutos de previdência, né? O congelamento dos aluguéis está ligado à ideia da proteção dos trabalhadores e vai perdurar durante praticamente toda a era Vargas daí para frente. A venda de lotes à prestação é uma medida de caráter jurídico que, de certa forma, foi importante
para o enfrentamento da questão habitacional no Brasil, mas não são medidas que foram pensadas de maneira conjunta como parte de uma política. Na verdade, o governo Vargas, até 46, ele não terá um órgão de habitação. Esse órgão vai ser criado em 46 pelo general Dutra, que foi a fundação da Casa Popular. Mas a fundação da Casa Popular, ela nunca teve orçamento garantido, né? Dependia de aportes orçamentários, a produção dela foi minúscula, né? E também não se concretizou o que era a expectativa original do projeto da Fundação da Casa Popular, que era ela manipular, ela poder utilizar os recursos, né, os fundos da Previdência Social. Então, ela teve uma produção bastante pequena nesse período, né, muito inferior aos institutos, que foi muito inferior às necessidades habitacionais desse período. Mas os conjuntos são muito significativos, porque eles representam não só a primeira produção de habitação feita no Brasil pelo Estado, por órgãos do Estado, como porque ele também vai adotar os princípios do movimento moderno. O movimento moderno da arquitetura e do urbanismo, né, que tem grande crescimento, né, nasce nos anos 20, né, do século 20, né, na Europa, com praticamente arquitetos muito importantes, como Le Corbusier, como Walter Gropius, como Ernest May, como Bruno Taut, né, são vários arquitetos que participam, né, dos congressos internacionais de arquitetura moderna e que vão colocar a questão da habitação, né, como uma questão muito importante. E né, a ideia, que de certa forma vem de uma visão socialista, que é a ideia de que a arquitetura não pode ser só para as elites, a arquitetura tem que ser para todos. E a ideia de produzir habitação baseada nos princípios da arquitetura moderna, princípios de da produção racional, né, da ideia da arquitetura como, né, como a habitação como uma máquina de morar, a ideia da produção em série, da racionalização da produção, né, na perspectiva, inclusive, de se avançar no sentido da industrialização, são princípios muito importantes para esses arquitetos e eles entendiam que o acesso à habitação ia ser garantido exatamente na medida que a casa, a habitação, ela fosse produzida industrialmente, né? Assim como outros bens, né, que eram anteriormente produzidos de maneira artesanal, eles baratearam enormemente na medida que se produziu em massa, se acreditava que a habitação também iria baratear se ela fosse produzida em massa. Outro aspecto importante do urbanismo moderno dizia respeito à ideia de que a habitação ela não se resumia à casa, ela deveria ser pensada como um conjunto de equipamentos coletivos que estão vinculadas à moradia, né? Então, por exemplo, as áreas verdes, por exemplo, os equipamentos sociais, como de saúde, de educação, né, como as áreas de esporte, de lazer, todas elas deviam fazer parte do conjunto habitacional. Então, um conjunto habitacional entendido como essa pequena unidade urbana, né, e a habitação podendo ser entendida, a unidade habitacional podendo ser entendida como a moradia mínima, ou seja, o mínimo necessário para que aquela pessoa pudesse viver, né, habitar com a sua família. A ideia também muito forte de que a família é a família unifamiliar. Esses conceitos todos vão vigorar durante décadas e décadas, até hoje predomina na visão da habitação. E aí, então, nós vamos ter aí várias soluções habitacionais propostas pelo movimento moderno que vão, de alguma maneira, ser incorporadas na produção habitacional dos institutos de aposentadoria e pensão. No entanto, né, como nós vamos falar mais para o final da aula, esse enorme crescimento das cidades nesse período, né, não vão ser atendidas por esses conjuntos que são muito limitados. Em decorrência disso, nós vamos ter um enorme crescimento da habitação informal nesse período da Era Vargas. Aqui a gente vê, então, essas são capas de revista, né, dos vários institutos. Esses institutos eram grandes
estruturas que estavam voltadas, né, como para a previdência, claro, né, para recebimento das, né, das, né, tanto da parte dos trabalhadores, né, 8% do salário dos trabalhadores, como a parte empresarial, e deveria ter uma terceira parte do Estado, que quase nunca foi efetivamente colocada nos institutos, e com isso se gerava então uma enorme máquina, né, estatal, que foi controlada durante esse período praticamente, né, a maior parte do período, por aliados, né, do Getúlio, ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro. E aqui a gente vê, então, né, a revista do IAPC, e você vê como é importante a produção habitacional. A capa dele mostra um edifício, né, que foi construído, né, para os comerciários, né, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, IAPC. Aqui a revista dos bancários, né, que era uma categoria muito privilegiada, e a Pinários, que era os trabalhadores da indústria, né, dos industriários, né, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, e a PETEC, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores de Transportes e Cargas, né, e essas capas, essas revistas mostram, né, a pujança desses institutos, né, e os institutos, quando eu falei que eles eram corporativos, tem que ter claro que, por exemplo, os bancários ganhavam muito mais do que os industriários. Portanto, o fundo por trabalhador do Instituto dos Bancários era muito maior, e é por isso que as habitações produzidas pelos bancários são de muito melhor qualidade do que a dos industriários, de tamanho, de padrão, de localização nas cidades, né? Então, essa é uma questão do fato de ser uma estrutura corporativa que vai vigorar até 64, na verdade até 66, né? Ou seja, vai vigorar durante toda a era Vargas. E aqui a gente vê do lado direito, né, é importante, né, que também tem foto de um conjunto aqui na capa, que é a Revista Municipal de Engenharia, que foi produzida pelo departamento, pela Secretaria de Obras da Prefeitura do Distrito Federal, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa revista ela é muito importante nesse período e ela vai publicar os conjuntos habitacionais produzidos por um órgão que foi pioneiro na produção de habitação por prefeituras, que foi o Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, que foi coordenado pela engenheira Carmen Portinho, né, que foi uma grande militante feminista e uma grande militante pela arquitetura moderna do Brasil. Embora ela fosse engenheira, ela era uma militante da arquitetura moderna e dos princípios da arquitetura moderna. E esse departamento ele vai ser muito importante. A produção dele ela está, de certa forma, inserida nesse ciclo de produção de habitação social dos anos 50, que são muito importantes. Então, aqui nesse slide, a gente pode ver, e nos próximos também, né, uma série de painéis que foram produzidos pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, que era coordenado o Departamento de Engenharia pelo arquiteto Carlos Frederico Ferreira, que era um arquiteto que talvez tenha sido um dos primeiros que se dedicou à produção de habitação social em massa no Brasil, em função, inclusive, do seu papel no IAPI. Em 1940, ele vai apresentar esses painéis que sintetizam a visão do Instituto do IAPI sobre habitação, né? E vocês veem aqui, né, claramente uma discussão sobre modelo de casas, né? Esses slides, os seguintes, né, apresentam vários modelos de casa, inclusive tem aqui tipo B1, tipo C1, né, no slide anterior tipo A1, né, são tipos, né, de habitação, de projetos de habitação social. Veja que nós estamos no começo, né, nós estamos falando isso aqui foi produzido em 38, 39, né, esses painéis foram apresentados no Congresso Pan-Americano de Arquitetos em Montevidéu em 1940, né, e ele está preocupado em criar tipologias habitacionais, né, tipos de habitações
principalmente com a preocupação de dar conta de uma encomenda que ele recebeu do presidente do Instituto dos Industriários, de fazer um conjunto para 2.000 unidades habitacionais. E ele fala, né, como está aqui no meu livro, ele fala, bom, isso era uma coisa fabulosa, né? Nunca tinha se produzido 2.000 unidades habitacionais num único lugar no Brasil. E era uma coisa complexa mesmo, né? Porque você no Brasil, nessa época, não tinha padronização dos materiais. E aí, então, ele e o Plínio Castanhede, que é o presidente do IAPI, né, fez uma viagem para os Estados Unidos e comprou uma máquina de fazer blocos. Vocês estão vendo aqui nesse slide, né, no painel 2, né, vocês estão vendo aqui, né, vocês estão vendo aqui, né, os blocos produzidos por uma máquina de fazer bloco que foi importada dos Estados Unidos e foi instalada no canteiro do Realengo, que foi esse grande conjunto que foi produzido, e produziu blocos. Então, com isso, né, se fez uma coisa que é muito comum hoje, né, mas que é fazer uma definição das dimensões dos cômodos em função da dimensão do bloco, né, uma padronização, né, do material, gera uma padronização da unidade habitacional que permite uma produção em série, né? Então, essa exatamente a ideia, né, dessa produção que é realizada pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão, uma produção em massa de moradias. E a gente vê assim a ideia da família padrão que está aqui nesse slide, né? Pai, mãe, filho, filha, né? É bem esse modelo, né? Uma casa produzida para esse padrão de família e com várias alternativas de plantas que são levadas adiante, né? Seja a casa geminada 2 a 2, a casa em fileira, né? A casa sobreposta, né? São vários projetos que são colocados. A gente vê aqui também essa ideia de tirar a pessoa do cortiço e levar para o conjunto habitacional, nesse slide 7. E também a ideia de que nós podemos construir blocos habitacionais, que está aqui, né, o tipo D, em série, com 2 pavimentos, né, casas sobrepostas, né, e nós vamos ver, né, finalmente uma outra proposta, que é a que efetivamente ele vai construir, que é o primeiro bloco habitacional no Brasil, que estará em Realengo. Bom, então aqui a gente vê as tipologias. O que é curioso a gente ver todas essas tipologias, que elas são muito parecidas com o que é até hoje produzido em termos de habitação social, né? Sala, cozinha, 2 quartos, 3 quartos, um banheiro, né? Esse modelo de habitação que estão aqui nesses painéis, né? Esse aqui já é o tipo E, né? São, né, os tipos que até hoje, de certa forma, estão presentes dentro da habitação social. E aqui, então, a gente vê, né, um conjunto, esse bloco, né, que é uma lâmina bastante comprida, lá em Realengo, é o primeiro bloco habitacional produzido no Brasil. Ele fala assim, vamos testar esse bloco. E aqui vocês veem, essa foto aqui não é uma foto real, é uma montagem, uma fotomontagem, onde ele está expondo as várias tipologias habitacionais que estão previstas, né, nesse grande conjunto habitacional, conjunto, né, do Realengo, no Rio de Janeiro, que foi produzido entre 38 e 42, com 2.000 unidades habitacionais, que foi realmente uma coisa fabulosa feita naquele período. Mas ele não é o único conjunto dessa época. Muitos conjuntos de grande dimensão foram projetados e muitos deles implementados no Brasil. E eu não vou aqui ter tempo, mas depois eu vou voltar aqui numa outra aula mais para frente, só para falar dos projetos, porque cada projeto desse aqui merece uma discussão própria, né? No Pioneiros da Habitação Social, né, nós temos aqui esse volume 2, né, do Pioneiros, né, que é exatamente o inventário, né, com todos os conjuntos, né, desse período. A gente vê, né, que são uma enorme quantidade de conjuntos, com muitas fotos, com muitas
informações. São 330 conjuntos habitacionais separados aqui por cada um dos institutos. E nesse volume 3, né, dos pioneiros, nós temos aqui, né, 11 conjuntos. Então, são os principais conjuntos que foram estudados por mim e pela minha equipe de pesquisa, né, que para cada um desses conjuntos, por exemplo, esse aqui, Passo da Areia, né, ou esse que nós estamos vendo aqui na tela agora, né, o Várzea do Carmo, né, que é um conjunto bastante interessante, produzido, né, aqui em São Paulo, onde hoje ali próximo do Rio Tamanduateí, né, e aqui então no livro cada um desses conjuntos ele é estudado em profundidade, com muitas imagens, com muitas, né, informações sobre os arquitetos que fizeram e sobre o projeto. Então esse conjunto, né, como vocês estão vendo aqui no slide, né, ele é um conjunto que foi pensado como um conjunto extremamente racionalista, né? O arquiteto é Atílio Corrêa Lima, um arquiteto moderno que infelizmente morreu muito jovem num desastre de avião, que aliás ele estava vindo para São Paulo, porque morava no Rio de Janeiro, o instituto ficava no Rio de Janeiro, a sede principal do instituto ficava no Rio de Janeiro, e ele estava vindo para São Paulo para cuidar da aprovação desse projeto, né, e também de um outro projeto que ele estava fazendo para a região de Heliópolis, porque pouca gente sabe que a favela de Heliópolis está num terreno que foi adquirido pelo IAPI para fazer um conjunto habitacional, que não foi feito. E o Atílio Corrêa Lima, além de ter feito o projeto do Várzea do Carmo, ele estava fazendo um projeto para o conjunto em Heliópolis, que, né, nunca foi encontrado as ideias dele, né, para Heliópolis bom, talvez tenha até, né, desaparecido nesse desastre de avião, né, que foi, né, eu acho que, se não me engano, 42, alguma coisa assim. Então, o Atílio Corrêa Lima, ele é um arquiteto bastante importante, racionalista, ele pensa esse conjunto com dois tipos de bloco, um bloco de 4 andares, que são esses blocos baixos, que estão vendo aqui nessa maquete eletrônica, e os blocos altos com 11 andares. Né? E esses blocos são dispostos sobre um terreno, que é um terreno plano, na Várzea do Carmo, que é né, que fica ali junto, na verdade hoje né, a Várzea do Tamanduateí, né? E a ideia desse conjunto é uma ideia muito presente nas ideias corbusianas, que é habitação num parque. Portanto, toda a área, né, que não é ocupada pelo conjunto é uma área verde, livre, sem grades, sem separação, sem divisões. Infelizmente, isso foi totalmente modificado atualmente, né, o conjunto foi construído parcialmente, mas hoje eles são cercados, cada conjunto virou um condomínio, mas a ideia original qual era? A ideia de você criar espaços públicos com fluidez. Então as pessoas circulavam, como está aqui nessa maquete, as pessoas circulando no meio desse conjunto. E esses edifícios que estão em branco aqui são os equipamentos coletivos do conjunto, né? Tinha uma gama muito variada de equipamentos coletivos, tinha inclusive nessa parte que nós estamos vendo aqui do lado direito, né, eram edifícios comerciais, né, e ele propunha aqui uma rodoviária. Em São Paulo não tinha rodoviária nos anos 40. A primeira rodoviária de São Paulo vai ser construída somente em 61, lá perto da estação Júlio Prestes, né, mas ele propunha, para a gente ver como era inovador, né, essa visão né, do Atílio Corrêa Lima, né, a gente percebe como que estava presente nesse momento a ideia de modernizar as cidades brasileiras, né? E esses conjuntos, infelizmente, grande parte desses equipamentos coletivos não foram construídos. Aqui a gente vê, então, nessa foto, o que foi construído. Foram construídos esses blocos baixos de 4 pavimentos, esse espaço que está no meio entre, né, essas duas fileiras de blocos baixos trariam os blocos altos. Aliás, essa área está muito pouco ocupada até hoje, né? 70, 80 anos depois, né, praticamente a área ainda está livre, né? Eu até tenho uma ideia que seria fabulosa, que é construir aquela proposta do
do Atílio Corrêa Lima? Construir esses prédios altos aqui, porque essa região está muito bem localizada na cidade. Vocês estão vendo ali no fundo, né, o centro de São Paulo, né? Então, está por cerca de 2 quilômetros do centro de São Paulo, né, esse conjunto, que é um conjunto que ficou incompleto, como vários outros conjuntos desse período, né? E vocês veem aqui por essa imagem, né, como que esses blocos, né, como é que eles se colocavam, né? As fotos são um pouco antigas, mesmo assim elas já têm uma grade de divisão aqui, como vocês podem ver aqui né, mas ainda conserva um pouco essa ideia da habitação no meio de um parque, que é a ideia original, né, desse conjunto. Era tudo isso ser um grande parque onde a habitação estava colocada lá. Na verdade, como eu vou mostrar no último slide dessa aula de hoje, né, essa ideia está muito próxima da ideia das superquadras de Brasília, né? As superquadras de Brasília tem muito a ver com esse princípio do movimento moderno. Aqui a gente vê uma outra tipologia, porque os institutos, eles também tinham uma diferenciação dos projetos de acordo com as cidades. Então, nas cidades principais, nas capitais, nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, se trabalhava com a ideia de conjuntos mais densos, né, de 4 pavimentos principalmente, né, em alguns casos até edifícios altos. Mas em cidades menos populosas, né, como é o caso aqui de Florianópolis, né, conjuntos de casas. Então aqui a gente percebe, né, um conjunto residencial em Florianópolis, são casas geminadas 2 a 2, é um projeto mais tradicional, né, mas aqui também com essa preocupação de garantir uma qualidade de habitação para os industriários dessa cidade de Florianópolis, que era na época uma pequena cidade de Santa Catarina. Bom, já a cidade industriária em Belo Horizonte é um projeto muito mais ousado e que até hoje nós não descobrimos exatamente quem foi o autor desse projeto. Ele está identificado como casa, né, como uma espécie de uma entidade que fez esse projeto, mas não há registro de nome do arquiteto que fez esse projeto e essa é uma questão que ainda está em aberto, como muitas questões, apesar de ter pesquisado muito tempo esse tema, sempre tem coisas ainda não conhecidas. Qual a ideia desse conjunto? A ideia desse conjunto é numa área, que é uma área que fica no bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte, é um bairro na saída ali da Avenida Antônio Carlos, em direção a Pampulha, existia uma favela, e no lugar dessa favela, que foi removida, né, durante a prefeitura do prefeito Juscelino Kubitschek, que era prefeito no começo dos anos 40, né, em Belo Horizonte. Então ele remove esta favela e vai construir esse conjunto dos institutos de aposentadoria e pensão num convênio entre a prefeitura e o Instituto de Aposentadoria. Esse conjunto é formado por blocos em torno de um pátio, né? Então vocês estão vendo aqui, né, os blocos com, né, uma área aberta no meio, eles são blocos que ficam vazados, né? Tem um pátio interno e eles são dispostos no entorno de um grande pátio, né, que fica no meio desses 9 blocos que foram projetados, né? Essa foto aérea da época mostra, né, o impacto dessa construção no entorno, que ainda é, como vocês podem ver pela foto, um entorno ainda de uma ocupação um pouco rarefeita, com baixa densidade, né, e é uma grande intervenção. Aliás, isso caracteriza muito as intervenções dos institutos, eles eram intervenções de grande porte perante o que se fazia então de habitação, né? A gente vê aqui nessa foto à direita como, né, esse conjunto ele era formado por várias varandas no entorno dele, e tinha uma característica muito interessante que é possível ver nesse corte na parte superior desse slide, que é uma circulação que havia pela área superior. Vocês percebem aqui do lado esquerdo uma ponte que dá acesso a uma parte alta, né, do terreno, né? Portanto, o acesso pela parte alta se fazia pelo 6º andar, e aí então esse corredor penetrava no meio do bloco, circulava em torno do pátio interno e saía
e depois se ligava aos demais blocos. De modo que, quando chegava no último bloco, que é o bloco da extremidade, ele vai dar numa cobertura do bloco. Então, a cobertura que é uma cobertura acessível desse último bloco e que vai ser o ponto final desse percurso, né, bastante interessante de ligação entre os blocos pela parte de cima. Mas era possível também acessar os blocos por baixo, né, pela parte baixa do terreno, onde estava então, né, essa igreja que, né, fechava, né, a quarto lado, né, desse conjunto, e esse grande área pública, esse grande pátio interno, onde existia e existe, né, toda uma área de lazer, né, campo de futebol, né, quadras de tênis, quadras de basquete e equipamentos que ficavam também aqui nessa parte interior deste bloco. Bom, uma arquitetura totalmente diferente, ela foi desenvolvida em Porto Alegre, né, no conjunto Paço de Areia, uma arquitetura muito mais vinculada à ideia da cidade-jardim, né, de uma construção que dialoga com o meio ambiente, principalmente com as áreas verdes, com muita intensidade. Era uma região de Porto Alegre relativamente distante do centro, com disponibilidade de terreno. E aqui uma característica interessante desse conjunto é que ele tem 14 tipos de blocos diferentes e 13 tipos de casas diferentes, ou seja, 27 tipos diferentes de unidades habitacionais produzidas num bloco de 2.500 unidades habitacionais. Isso faz inveja quando a gente vê esses conjuntos contemporâneos, esses grandes, né, conjuntos como nós vamos ver na próxima aula, que a gente vai falar do BNH, que é o mesmo bloco, um carimbo do mesmo bloco produzido a centenas, né, de unidades. Aqui não, aqui, né, você tem uma especificidade, é quase como se desenhasse a cidade com uma diversidade planejada, o que mostra que nós podemos fazer conjuntos habitacionais com diversidade, né, e o conjunto Paço da Areia, ele mostra exatamente isso. Conjuntos habitacionais com vegetação, conjuntos habitacionais com diversidade de tipologias, conjuntos habitacionais que dialogam com o meio físico, né, e é isso que nós estamos sentindo falta hoje no nosso país. Um último conjunto que eu queria mostrar, não é o último, mas é mais um deles, é o conjunto residencial da Penha, no Rio de Janeiro. Aqui, novamente, vocês veem a generosidade do espaço público. Nós estamos vendo ali blocos, esses sim são blocos um pouco convencionais, já foi numa fase que o IAPI ele estava começando a racionalizar a produção das unidades habitacionais, dos blocos. Então, é o mesmo bloco produzido, né, em um número grande de unidades, é um bloco grande também, né, mas no meio, entre as duas fileiras de blocos, nós temos uma grande área pública, né, muito bem cuidada, inclusive, lago, né, uma área vegetada, né, lugares para as pessoas fazerem o lazer, e no fundo a gente vê o ginásio, e não estamos vendo nessa imagem, mas tem uma escola do lado direito, e, né, como equipamentos públicos, ou seja, a ideia da habitação, né, no meio de um parque, né, um verdadeiro parque, essa generosidade dessa área verde do Penha. Já aqui nós temos uma proposta que se assemelha muito às unidades de habitação de Marsella, que são aquelas unidades de habitação famosas projetadas por Le Corbusier. E aqui foi projetada pelo arquiteto Eduardo Nisi de Mello, um arquiteto paulistano, que foi o primeiro presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e que vai fazer, então, numa área onde anteriormente havia um cortiço, o IAPI vai comprar essa área, demolir o cortiço todo e implantar esse projeto, que é um projeto, né, de unidades habitacionais duplex, né, e ele vai exatamente, né, fazer o duplex para economizar na quantidade de corredores e para poder também reduzir um pouco a altura dos prédios. Por quê? Porque a legislação determinava um pé direito mínimo para as áreas de permanência, como os quartos e a sala, e uma área de pé direito um pouco menor
para os banheiros e para as cozinhas, áreas de serviço. Então, ele vai exatamente criar essa separação entre os compartimentos, de modo a criar com o duplex a possibilidade de ter um edifício que fica com um número maior de andares, garantindo a legislação municipal. Outra característica importante desse conjunto, ele é todinho construído sob pilotis, ele tem um bloco de comercial na parte da frente, como vocês podem ver aqui, na parte à beira da rua, portanto ele, de certa forma, recupera a rua, apesar de ser um conjunto solto do terreno no fundo, e adota algumas características importantes do movimento moderno, como, por exemplo, o teto-jardim. Teto-jardim é mais uma característica dos edifícios modernos propostos por Le Corbusier, que é transformar o jardim numa grande área pública, uma área coletiva. Então, ele vai projetar essa marquise na cobertura como uma área de lazer aberta para todos. Infelizmente, foi muito mal cuidada e praticamente hoje é inacessível, mas ela é bastante interessante como proposta e, na verdade, é precursora de uma ideia que vai ser desenvolvida posteriormente no Parque de Ibirapuera, que é a Marquise de Ibirapuera. A gente percebe que essa marquise proposta para o teto do Japurá, ela se assemelha muito à Marquise de Ibirapuera. Lembrando que Ibirapuera, embora todo mundo acredite ao Niemeyer, o projeto do Ibirapuera, na verdade quem fez o projeto do Ibirapuera foi uma equipe de arquitetos coordenada pelo Niemeyer. E o Eduardo Nise de Mello era um desses arquitetos. Então a gente pode ver que essa marquise no alto do edifício Japurá é a precursora da Marquise de Ibirapuera, e que, embora acreditada ao Niemeyer, na verdade a autoria dela é do Eduardo Nise de Mello. Finalmente, eu queria mostrar aqui o conjunto residencial dos Marítimos. É um dos poucos conjuntos desse porte feito pelo IAPM, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. É um conjunto bastante denso, mas que tem uma característica interessante, que é a lavanderia comum, coletiva, no último pavimento, que é esse andar aberto que nós estamos vendo aqui. É um conjunto que é construído numa área íngreme, então os blocos eles vão se adaptando ao terreno, junto ao porto, área portuária do Rio de Janeiro. E finalizo então, agora sim, finalizando essa pequena síntese desses conjuntos, o conjunto residencial do Pedregulho. O conjunto residencial do Pedregulho é certamente o conjunto residencial mais famoso do Brasil. Inclusive era o único conjunto que era conhecido, e que está em todos os livros de arquitetura moderna brasileira. Como a gente vê aqui, ele, na verdade, ele faz parte de um ciclo de projetos habitacionais desse período. Mas ele tem algumas características específicas, como esse grande bloco serpenteante que acompanha a topografia e que permite um acesso pelo terceiro pavimento, pelo andar livre. Nós temos aqui no terceiro pavimento um andar aberto, que tem alguns equipamentos sociais e que vai dar acesso à área mais alta do terreno, que como o terreno cai, nós vamos poder ter um acesso pelo terceiro andar pela parte de cima e debaixo desse acesso nós vamos ter mais 2 andares inferiores. Aqui a gente pode ver o conjunto como um todo, com o bloco serpenteante, os blocos retos, são 2 blocos retos. Estamos vendo aqui também a escola, a escola aqui, o ginásio, a piscina, aqui o posto de saúde e nessa ponta aqui, a lavanderia coletiva. Outra característica desse conjunto é ter uma lavanderia coletiva, que é uma novidade, principalmente porque ela não é só coletiva. A Carmen Portinho, que foi a gestora desse conjunto, o projeto é do Eduardo Nise, do Afonso Eduardo Ride, que é o arquiteto desse conjunto, mas a Carmen Portinho, que era a sua companheira e que era diretora do Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro, ela vai importar uma máquina de lavar roupa mecanizada
dos Estados Unidos para poder implantar na lavanderia coletiva. Ela, como uma feminista, ela tinha a ideia de tirar todo o trabalho doméstico de dentro da casa, né, para que a mulher pudesse trabalhar ou pudesse exercer outras atividades e não ficar presa a essas atividades domésticas. Então, ela vai ser uma grande incentivadora das lavanderias coletivas. No caso, a lavanderia coletiva do Pedregulho, ela vai ser uma lavanderia que vai funcionar durante algum certo período, com muita resistência dos moradores, né? Por aspectos culturais, né? Havia muita resistência de eles levarem suas roupas, muitas vezes roupas antigas, velhas, rasgadas, né? Para ser lavadas coletivamente. A importância desse conjunto é porque ele traz para a produção de habitação social a plasticidade da arquitetura moderna brasileira, né? Esses conjuntos serpenteantes, né? E mesmo os conjuntos dos equipamentos, da escola, do ginásio, né? Na verdade, ele vai trazer para a produção de habitação social princípios importantes da arquitetura moderna brasileira, né? Porque os demais conjuntos têm uma relação muito forte com a produção internacional. Mas o que caracterizou a arquitetura moderna brasileira foi exatamente a combinação dos princípios modernos com uma plasticidade específica, e o Niemeyer, o Reed e outros arquitetos tiveram um papel importante nesse aspecto. Inclusive, nesse conjunto, nós vamos ter painéis de mosaico, painéis de azulejo, né? Vamos ter um uso bastante intenso dos cobogós, que são aqueles elementos vazados que são utilizados. Aqui a gente vê os cobogós na parte posterior do edifício, né? E aqui a gente vê o andar intermediário serpenteante e o acesso por uma ponte que liga a área alta do terreno, né, com o terceiro andar e os andares inferiores. Aqui nos andares inferiores nós tínhamos unidades menores, né, o que hoje seria chamado um estúdio, mas na verdade era uma espécie de uma kitnet, unidades menores, né, para pessoas solteiras ou para uma família sem filhos. E em cima a gente tinha unidades duplex, que permitiam então que pudesse ter unidades de 2 a 4 dormitórios. E vou finalizar então essa aula de hoje mostrando aqui muito rapidamente, né, uma foto das superquadras em Brasília, né? Superquadras essas que são formadas pelo aquilo que era o espírito desses projetos, que é habitação no meio de um parque, né? Ou seja, os blocos dispostos na área verde, no caso sob pilotis, que permite as pessoas circularem por essa área pública, né, com fluidez, né, sem identificar a propriedade privada no meio da área pública. É extremamente interessante a gente perceber como existiu aqui um ciclo de projetos habitacionais com grande influência do movimento moderno, da Carta de Atenas, né, dos grandes arquitetos internacionais, mas reelaborada pelos arquitetos brasileiros, o que gerou uma produção habitacional de qualidade que, infelizmente, atendeu a poucos naquele período. Na próxima aula, nós vamos exatamente mostrar a transformação dessa política habitacional, né, baseada em moradias de aluguel, baseadas na produção principalmente, né, de uma produção habitacional dirigida para associados dos institutos, para, né, a grande mudança que vai acontecer com a criação do Banco Nacional de Habitação em 1964.